só dizer que a gente está vivendo uma ameaça muito grande, a ministra Marina já falou e seguramente vai falar outra vez. Vocês estão vendo um vídeo do Carlos Mink, junto com a ministra Marina Silva, um evento no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, contra o PL da destruição, aquele que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil. Eu não consigo pensar em Carlos Mink sem lembrar que ele foi a pessoa que deu a licença para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Mink concede a licença mais polêmica do governo. Artigo publicado dia 1º de fevereiro de 2010 no portal Congresso em Foco. Antes de qualquer coisa, essa palavra polêmica é tão mal usada pelos jornalistas. Gente, polêmico é botar uva passa no arroz de Natal. Belo Monte foi uma licença desastrosa. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, disse nessa segunda-feira, dia 1º, que o licenciamento da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, foi a mais polêmica liberação de licença ambiental na sua administração. Na tarde de hoje, Mink anunciou a liberação da licença prévia para a construção da usina sob 40 condicionantes impostos pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Então, ao invés de ficar fazendo manifestaçãozinha contra o licenciamento, contra a degradação do licenciamento ambiental, ele devia se informar mais sobre o andamento dessas tais 40 condicionantes e não se informar pela imprensa, pelas vozes oficiais. Por que o Mink, que colocou seu nome à disposição da construção da usina, não vem aqui em Altamira conversar com os atingidos, ver de perto o que está acontecendo, né? E essa seria a obrigação dele, já que ele é responsável, a assinatura dele está embaixo dessa obra. Segundo o ministro, esse licenciamento está entre os mais complexos e difíceis de todos relacionados a usinas hidrelétricas no país. É a maior obra do PAC, a mais polêmica e a terceira maior hidrelétrica do mundo. Tanto de um lado quanto do outro, as pressões foram muito fortes. Papo furado, negócio de um lado e do outro, né? Ele trabalhou para o lado que queria construir. O lado que causa a devastação, a degradação ambiental. Aí eu vejo meus amigos ambientalistas do Rio de Janeiro aplaudindo esse cara ali no Jardim Botânico, achando lindo o que ele tá falando. Gente, pensa, tá? Se ele tá lá no evento, você tem que se perguntar: e aí, Carlos Mink, e a licença de Belo Monte? O que você acha? A gente tem que constranger esse cara pro resto da vida porque ele emprestou o nome dele. Tá? Foi mais fácil construir essa hidrelétrica, uma vez que Mink, que era considerado um ambientalista, por causa de questões locais do Rio de Janeiro, e emprestou o nome dele para dizer que seria possível construir essa obra ali durante o governo Dilma ou Lula, sei lá, naquele momento. Mas a democracia é assim, considerou Mink. A democracia é assim, antidemocrática. Tantos recursos foram colocados na justiça para impedir que essa obra se concretizasse e o governo botou a Advocacia Geral da União sempre para derrubar, para conseguir liminares, para ir avançando passo a passo, derrubando todos os recursos. Ela foi feita toda na lei, né? E quanto a isso, não... Agora, como que a lei funciona... que é a questão, né? Tudo passa no final, né? Então, gente, não... O Mink faz parte do grande sistema. Se você é ambientalista e você está ali na frente do Mink, no Jardim Botânico, achando aquilo tudo lindo e aplaudindo, você tem que repensar a sua posição. Eu não sou dessas pessoas que interpelam pessoas na rua, mas eu juro que se um dia eu encontrar o Carlos Mink, eu vou perguntar para ele se ele tem noção dos impactos de Belo Monte aqui no Xingu, a autorização que ele deu, toda a devastação causada,
todo o estrago sobre a vida das pessoas, sobre a natureza. E agora ele se reunindo com ambientalistas como se não tivesse responsabilidade nenhuma sobre isso. A gente está vendo aqui a Volta Grande do Xingu sofrendo terrivelmente com a falta d'água. E a gente não vê Mink, que deu essa autorização, falar uma palavra sobre nada disso. Eu acho muito grave que ambientalistas se reúnam com ele e não o cobrem sobre essa mancha no seu passado. Aliás, né, nessa fala de hoje, a gente vê que o problema continua, que a questão persiste. Junto com o vídeo, o Carlos Mink escreveu: o maior retrocesso ambiental em 80 anos. Discutimos esse assunto hoje, 22/5, no Jardim Botânico. A gente está falando de um retrocesso na legislação. Agora, no mundo real mesmo, aqui no mundão, o maior desastre de todos os tempos foi o barramento do nosso querido Rio Xingu. As consequências são imensas, os impactos indiretos sobre os quais não existe responsabilidade legal da barragem, mas são impactos inevitáveis. Então, quando se constrói uma obra dessa dimensão num rio como o Xingu, a gente pode dar esses impactos como certos, né? Não há como evitá-los, não há como mitigá-los, não há como compensá-los. Então, Mink assumiu que... Mink assumiu que caiu alguma coisa aqui, não sei se foi uma folha de palmeira, às vezes caem umas coisas no telhado. Mink assumiu que seria tolerável um certo nível de degradação, de impacto sobre os povos indígenas, sobre a floresta, e em nome da produção de energia. Isso é imperdoável do meu ponto de vista e deveria ser de qualquer ambientalista. Com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e outros convidados, durante as comemorações do Dia Internacional da Biodiversidade. É razoável que se queira que o licenciamento ambiental de projetos tramite sem grandes obstruções. Olha aí, esse texto é de agora, foi o que ele falou ontem. É razoável que o licenciamento tramite sem grandes obstruções. É razoável? Não sei se é razoável, depende do projeto. Tem projeto que tem que ser obstruído mesmo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu faço parte de grupos, né, do pessoal ligado à questão climática no Rio de Janeiro. Só que esse vídeo meu de protesto contra essa participação do Mink no Jardim Botânico, eu não posso postar no grupo, porque o grupo está fechado para moderadores. Apenas os coordenadores do grupo, das pessoas que lutam pelo clima, podem postar, tá? Então esse meu protesto está vetado no grupo do pessoal do clima no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo como é que é a coisa? Né? Inclusive por pessoas que falam que a gente tem que parar de pensar tanto na questão amazônica e pensar em questões locais, né? Quem falou isso sabe. Mas é preciso seguir o princípio da precaução, as etapas de avaliação dos impactos e definir maneiras de mitigação. O senador Alcolumbre... Você está vendo? Então a gente tem que usar o princípio da precaução para definir maneiras de mitigação e a possibilidade de negar a autorização para a realização de algumas obras. Por que ele não fala claramente disso? Tem coisas que não podem ser feitas, tem obras que não podem ser realizadas. Que tal ele falar sobre isso? Porque se ele tivesse considerado a hipótese de negar a licença, talvez a gente não tivesse aqui na mesma situação que está agora na beira do Rio. Lumbre propôs a criação de uma licença ambiental especial, que abre um rito simplificado. Então esse é o outro lado, é o rito simplificado, né? E eu até entendo a população que queira o rito simplificado, porque se o licenciamento termina autorizando a obra mesmo, quer dizer, termina saindo de uma forma ou de outra, para que enrolar, para que demorar? Né? Então, que venha o simplificado. Não estou defendendo isso, não. Eu estou defendendo o licenciamento com o poder de dizer não. Não, essa obra não vai sair porque ela é desastrosa, porque ela é inviável economicamente, porque ela é inviável socialmente, porque ela é inviável ambientalmente, né? E aí sim, é isso que a gente precisa, de um licenciamento de verdade. Porque o primeiro passo da destruição do licenciamento foi isso. Achar que o licenciamento é só para mitigar, compensar e não para negar. Uma vez que que fica claro que o licenciamento não pode negar, aí o próximo passo é simplificar.
Tá? Então, o Mink é corresponsável dessa situação que a gente está vivendo agora. A gente não tem que estar aplaudindo ele, a gente tem que cobrá-lo. Para obras classificadas por um conselho de governo como estratégicas. É a politização das licenças. O senador que quer bypassar o IBAMA na exploração do petróleo na foz do Amazonas já sonha em ser o sheik do Amapá. Mas em meio a notícias alarmantes, Marina e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, trouxeram uma notícia espetacular. Prestem muita atenção na notícia espetacular do Carlos Mink, tá? Porque é o ovo da serpente de outras desgraças que estão por vir. Vejam como Carlos Mink é malicioso e é perigoso. Nos primeiros 2 anos do governo Lula, o Fundo Clima, que nós criamos e financia projetos de desenvolvimento sustentável e descarbonização da economia, pulou de 400 milhões para mais de 22 bilhões. Descarbonização da economia pode parecer lindo quando você ouve assim. Mas o que você acha que vão fazer com esses 22 bilhões? Você sabe que as pessoas ignoram os impactos indiretos das hidrelétricas, né? Dizem que a hidrelétrica é energia limpa. Então, construção de hidrelétricas é considerado descarbonização da economia. Vocês sabem que Belo Monte anunciou recentemente planos para construir mais uma barragem no Rio Xingu. Né? E isso pode entrar na descarbonização da economia, mesmo que resulte em amplos desmatamentos para a construção de um novo lago gigantesco e desmatamentos indiretos, né? Porque sempre que você constrói uma barragem num rio gigantesco como o Xingu, você desencadeia uma onda gigantesca de imigrações, de construção de infraestrutura lá no meio da mata. Lugar onde mal se consegue chegar, vai ser fácil chegar, porque para construir hidrelétrica não tem outro jeito, e aí os desmatamentos são alavancados de uma forma incontrolável. Essa é a descarbonização da economia anunciada por Carlos Mink. É isso que vocês estão aplaudindo no Rio de Janeiro. Pense bem, se você é um ambientalista de verdade, se você deve apoiar essa pessoa. Essa questão do licenciamento ambiental. Mas a gente não pode deixar de falar dessa ameaça do licenciamento, uma ameaça dos últimos 80 anos, né? O licenciamento da transparência para a sociedade. Mostra quais são os impactos ambientais, sociais, como minorá-los, como mitigá-los, como fazer opções diferenciadas, locacionais e tecnológicas que possam garantir os empregos sem ter tanto impacto na saúde e na vida das pessoas. Sim, claro. E a possibilidade de não fazer a obra, de rejeitar uma obra? Nem tudo precisa ser construído, nem toda obra tem que ser realizada, tem coisa que não dá para ser feito. Olha, o Carlos Mink é um poser, né? Repare aqui, escreve aí Carlos Mink, procura imagens. Você vê que ele está sempre com aquele coletinho, sempre. Por quê? Porque ele quer criar uma imagem. A imagem é tudo. E ele coloca essa imagem dele, esse coletinho hippie, coloridinho, assim, ai como eu sou ambientalista, ai como eu uso coletinho. Ele usa isso para depois dar aval para isso, para a construção de hidrelétrica na Amazônia. Né? Essa boa notícia dele, desses 20 bilhões, é isso, é a construção hidrelétrica na Amazônia, vai saber o que é, pode ser biocombustível, pode ter qualquer desgraça aí. Não é porque o cara usa um coletinho e anda no meio de ambientalistas e faz discurso no Jardim Botânico que ele é legalzão, não. Vamos pensar, viu, o pessoal da Coalizão do Clima, vamos prestar atenção nisso, por favor, porque vocês estão servindo aí aos interesses mais nefastos possíveis. Tá? Se vocês estiverem aí batendo palminha para Carlos Mink, mas pelo menos criticando não estão, né? Porque eu tô aqui no grupo, tô como ouvinte, porque eu não posso escrever, não posso mandar mensagem, porque eu não sou administrador, né? Mas eu tô vendo aí, cadê? Alguém tá criticando o Mink? Não tá, né? Nas vésperas da COP, nas vésperas do Brasil avançar no acordo com a comunidade europeia, que diga-se de passagem, um dos pontos que estava travando era a questão ambiental. Estamos frente à 6ª grande extinção de biodiversidade. As duas causas são o uso do solo e espécies exóticas. E ela já é grave o suficiente para falarmos na 6ª grande extinção. E agora vem o tsunami.
superior às duas principais causas, que são as mudanças do clima. Hoje, no Dia da Biodiversidade, nós estamos celebrando, continuamos em luta, mas também estamos de luto, porque não tem como proteger a biodiversidade se voltarmos para o tempo em que o licenciamento não existia. Quanto nós evitamos de destruição da biodiversidade com a lei do licenciamento que nós temos? Quanto nós evitamos, eu não sei. Eu sei quanto nós não evitamos. Belo Monte a gente não evitou, porque você fez questão de colocar esse palhaço de colete, que é o Mink, e dar aval para o processo avançar. Quanto nós não evitamos de perda de nascente, de diminuição dos cursos d'água com a lei do licenciamento que nós temos. É claro que a destruição da lei do licenciamento ambiental é uma tragédia. É claro que aquele PL aprovado ontem no Senado é uma excrescência. Mas eu estou querendo ir além. Eu estou querendo mostrar a origem do problema. E a origem do problema está aí, né? Em Carlos Mink, inclusive na Marina Silva, que autorizou a construção das hidrelétricas do Madeira, da BR-163, uma série de outras desgraças. Então, quem acha que Marina Silva é o símbolo da preservação, também está muito enganado. O símbolo da preservação era Chico Mendes, né? Marina Silva se valeu dessa imagem de Chico Mendes para fazer isso aí que vocês estão vendo. O quanto isso agora vai impactar, inclusive, os interesses estratégicos e econômicos, até mesmo daqueles que acham que estão se fazendo. Ah, olha o Mink plantando uma mudinha. Ah, então tá bom, desculpa, pessoal. Desculpa, ele compensou já a desgraça. Da vida e da biodiversidade. Ah, olha a figurinha dele aí, ó. Mink, PSB, deputado estadual Rio de Janeiro. Ambiente, sim. Vem ver o ambiente aqui da beira do Rio Xingu, depois da sua licença de autorização para construção de hidrelétrica aqui. É um político como outro qualquer, tá? Que tem uma capinha verde, é um coletinho verde para enganar a gente. Desculpa, mas a solução não passa por aí. Aí eu, impactado pela barragem, que vivo na área de impacto, fui escrever para ele sobre os impactos da obra que ele licenciou. Olha o que ele fez comigo aí no Twitter, ó. Mink bloqueou você. Assim é fácil ser ambientalista, aprovando grandes obras na Amazônia e bloqueando os impactados pela obra que vão protestar contra os seus impactos. Vai lá e bloqueia. Lindo esse ambientalista. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.